Graça e paz, irmãs. Quando eu era pequena, me ensinaram uma quadrinha assim: nunca me enfeito porque sou bonita. Nunca me pinto porque sou bonita. Nunca me enfeito porque tenho graça. Amo o meu estudo, mas não faço fita. Vou ao recreio, mas não sou matraca. Olha o que me ensinaram. Eu acreditei. Mas fica tão lindo. Tá lindo. Eu queria convidar as irmãs agora para entrarmos estudo de duas mulheres que falam muito na sua época e que Deus vai usar os seus ventres para trazer a linhagem do Messias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Morei no Iraque, meu marido era gerente de apoio da Petrobras Internacional. Então, às vezes, haviam aquelas recepções grandes que eles gostam lá, e eu ia, porque eu era esposa do gerente. E nas casas assim que o marido trazia sempre para a sala a primeira esposa, as outras ficavam lá atrás. Mas eu sempre gostava de perguntar pelas outras. Achava interessante aquele negócio. E às vezes eu chegava lá atrás, na sala onde elas ficavam. Elas estavam tão lindas. Elas estavam tão bem vestidas. Agora me veio esse quadro. Porque era exatamente assim. Assim. Só que lá era joia de verdade, viu? Era ouro. Faltava isso aí. Faltava esse brilho. Faltava o brilho. E antes de eu pregar, eu vou perguntar. Tem dois pontos para olharmos: o glamour de Babilônia ou o brilho da Nova Jerusalém. Lá era o glamour da Babilônia, aqui é o brilho da Jerusalém. É o brilho, é o sorriso, essa alegria que só tem quem é filho de Deus. Gênesis 29, vamos começar a leitura no versículo 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei, por amor da tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dei, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por isso,
Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana 10, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana 10, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Amém. Vimos Jacó sair correndo da casa de seus pais, aconselhado por Isaque e Rebeca, porque Esaú ia matá-lo. No caminho para a terra de seu tio Labão, que era a terra de sua mãe, para a Mesopotâmia, ele tem aquele encontro com Deus em Luz, que aí mudou o nome para Betel. E quando ele chega na casa de seu tio Labão, ele tem uma grande surpresa. Ele encontra 2 primas, filhas de Labão. E ele ficou encantado com a menor. A mais velha era Lia e a caçula era Raquel. Ele se encantou com Raquel à primeira vista. Então, depois de uma conversa com seu tio Labão, Labão disse para ele: olha, estipula um preço para o teu trabalho. Não é pelo fato de seres meu parente que tu vais trabalhar de graça para mim. Aí, Jacó, querendo se mostrar, inflacionou o mercado. Quis logo mostrar que ele podia honrar dando preço alto pelo dote da filha. 7 anos te servirei para casar com tua filha. Um dote de 7 anos de trabalho, meu Deus do céu. Era uma coisa fora do comum. Labão aceitou. Labão disse: tudo bem, melhor entregá-la a ti do que a outro. Assim Jacó foi para o campo, foi para o deserto para cuidar dos rebanhos de Labão. Pensa, Jacó estava apaixonado. 7 anos trabalhando para poder ter a sua esposa. O que vocês acham que acontecia naqueles 7 anos? Como ele imaginava o seu encontro com Raquel? Como seria no dia que os dois pudessem ficar a sós? Quantas coisas ele preparava para dizer para ela? De que forma ele abriu o seu coração? Porque naquela época o namoro era esse. Ele pagou o preço, mas ele só levava a moça depois que pagava tudo. E ele ensaiou muito para essa noite. Ele ensaiou muito. Quando ele fez a contagem, que chegou no dia, ele foi ao seu tio Labão e disse: dá-me a minha esposa, porque venceu hoje o prazo. Labão foi correto, fez um banquete. A Bíblia diz que ele convidou todos os homens para o banquete. E à noite ele passou Lia, a filha mais velha, para a tenda de Jacó, e deu para a serva de Lia uma serva chamada Zilpa. Acabou o banquete, Jacó vai para a tenda, coabitou com Lia, pensando que era Raquel. Por
que será que ele não descobriu que a mulher estava errada? Significa que uma não era tão diferente da outra. Não se tratava de uma ser magra, outra ser gorda, uma ser baixa, outra ser alta. Ali era feia, onde está escrito na Bíblia, nós não podemos deturpar o que está escrito. A única coisa que diz é que Raquel era bonita de rosto e de corpo. Lia, qual era o defeito? Tinha os olhos baços. O que significa que ela era míope. Devia olhar as coisas assim. Só isso. Só isso. Ninguém quer, mas não tinha. Eu faria a mesma coisa se não tivesse esse óculos. Não é? Aliás, vocês já viram que óculos lindo? Ganhei de presente. Só Deus podia mandar esse óculos para mim. Eu acho bonito. Olha, pense na noite de Lia. Ela estava legalmente casada, porque foi o pai que a entregou. Assim era o casamento daquela época. Enfim, o pai tinha encontrado um noivo, um marido para ela. Jacó chegou, se derramando de paixão, dizendo os poemas mais lindos que ele compôs no deserto, nas noites de lua. 7 anos ensaiando. Ele derramou todo o amor, toda a emoção. Lia teve a noite sonhada de toda virgem. Que noite linda! Quando é de manhã. Ai! Não seja cruel. O que é isso? Labão, você me enganou, não foi isso, não foi essa. Eu trabalhei, eu paguei por Raquel. Olha o que você me fez. Lia ouvindo. Lia presenciando. Depois da noite que teve. Lia ficou sabendo que tudo aquilo que ela recebeu era para Raquel. É para matar uma mulher. Você pergunta qual o casamento que vai sobreviver. O Labão disse para ele: ei, Jacó, não é assim que se faz aqui? Dá-se a caçula enquanto a mais velha não casou, não. Você fica com a esposa Lia. Se passa a semana dessa, eu lhe dou Raquel por mais 7 anos de trabalho, porque o preço de uma é o preço da outra. Elas são iguais, são minhas filhas. Jacó topou. Passou a semana, ele entregou Raquel. Mas Jacó estava interessado em Raquel. Eu queria que você pensasse o que é começar um relacionamento matrimonial para a vida, porque naquela época não podia nem pensar em divórcio. Sabendo que o seu marido está apaixonado por outra mulher que é mais jovem e mais bonita do que você. Como é que você enfrenta um casamento desse? Como? Você diz, não tem jeito. Eu desisto. Não podia. Deus, a Bíblia diz, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Pronto, vocês já sabem o final da história. Porque Deus se coloca ao lado de Lia. E se Deus é por Lia, quem será contra Lia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus entra com o trunfo da
fertilidade. Por quê? Porque Deus tem um plano aqui. Daqui ele vai trazer as 12 tribos de Israel dessa confusão. Então, a Bíblia diz que concebeu Lia e deu luz um filho a quem chamou Rúben, porque disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso me amará o meu marido. Rúben significa o Deus que atende ao aflito. Cada filho de Lia era uma invocação de um tributo a Deus. Cada vez que ela dizia Rúben, ela estava dizendo: Deus que atende ao aflito. Ela atribuiu cada filho a Deus. Ela concebeu segunda vez e deu à luz um filho e disse: sobre o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe Simeão, o Deus daqueles que são desprezados. Outra vez concebeu e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei 3 filhos, o chamou Levi, o Deus que completa. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor. Deu o nome dele Judá. Por isso Judá passa a ser a tribo do louvor. 4 filhos homens: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel era estéril, não é? Nós vamos ver Lia sempre buscando filhos de Deus, atribuindo o louvor a Deus. Lia segurou em Deus, ela não segurou no marido. Ela sabia que ela não podia esperar muita coisa, mas Deus podia trazer o marido de volta para ela. Ela não desistiu do casamento, ela não entrou em depressão, porque ela sabia: eu tenho que dar conta do recado. Existe um Deus ao lado da mulher. Deixa eu dizer para você, você casou, você veja o seguinte: este microfone pertence à Primeira Igreja Batista de Caruaru? Está alugado, mas eu vou dizer que esse microfone pertence à Primeira Igreja de Caruaru. Eu chego aqui e digo: mas eu gostei do microfone. Eu gostei. Saio daqui, desligo, põe dentro da mala, vou embora com ele. Terça-feira de manhã o pessoal está ali: irmã, o microfone. Eu digo: eu trouxe, eu gostei dele. Trabalhei com ele, gostei do som. Mas irmã, o microfone pertence à Primeira Igreja Batista. Eu disse: mas eu gostei. E ele gostou de mim. Vamos para o juiz. O juiz diz: Primeira Igreja está aqui, eu comprei. Diz para mim: a senhora. Eu digo: mas eu gostei dele. Diante do juiz, o juiz vai dar direito a quem? Você é a esposa. Aquele marido jurou a você diante de Deus até a morte, mas ele lhe deixou no meio do caminho. Você é a única mulher que pode reclamar esse marido diante do juiz da eternidade. Senhor, o Senhor se lembra do dia em que ele jurou a mim na sua presença, até a morte.
Então aqui nós estamos, Senhor, para cumprir. Ou o Senhor leva, ou o Senhor traz ele de volta. Por que isso? Está errado? Misericórdia? Mas pode ser que ele leve você. Porque é até que a morte os separe. Quem diz que ele vai levar o marido? Pode levar você. Minha filha, fale com Deus. Porque Deus leva a outra, leva você, leva ele, faz uma coisa. Olha, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Deus sempre sabe o que faz. E sabe por que permite. Pronto. Sem desejar a morte de ninguém. Quando a gente chega diante de Deus, Deus pode dizer, já que foi até que a morte separe, vai você. E o marido fica ali. Ai, ai. Lia se apegou com Deus. Ela queria o marido dela. Só que naquela época, o marido podia ser dela e podia ser da outra. Só que a outra segurou só para ela. Vocês vão ver o caráter de Raquel. Bem, nós estamos vendo que agora Lia tem 4 filhos. No capítulo 30 de Gênesis, eu queria que vocês dessem uma olhadinha para Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Primeira coisa, Raquel era uma moça carnal, ciumenta. Ciúme não é nada espiritual. O ciúme e a inveja, eles andam de braços dados e estragam relacionamentos. Se você é ciumenta ou já foi, lute, busque do Espírito Santo o poder, a energia para ficar livre desse peso, porque eu já fui muito ciumento. Eu fui doentiamente ciumento. É horrível, porque é o ciumento que sofre. Ele sofre e estraga o relacionamento por perto, porque ninguém quer viver com uma pessoa ciumenta. O ciúme mata. O ciúme é como a inveja. Raquel era ciumenta, mas não sabia direcionar as coisas. Virou para Jacó e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Lia buscava de Deus, Raquel buscava de Jacó. Ora, um homem se deita com uma mulher, mas quem faz o filho é Deus. Deus não estava fazendo filho no ventre dela. Resposta de Jacó, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Jacó já estava começando a ficar cansado. A mulher era linda, ele a amava, mas ela começou a cansá-lo. Com a imaturidade, com os ciúmes, com o despreparo, ela começou a cansar. E agora ele diz para ela, estou por acaso no lugar de Deus, que o teu ventre impediu frutificar? É Deus que impediu o teu ventre, mulher, não sou eu. Como que Lia tem filhos? Se você não tem, a culpa não é minha. Isso é uma desculpa, é uma resposta muito dura. Ela teve que engolir. Sabe o que ela fez? Toma aqui minha serva Bila, deita-te com ela, para que dê à luz e tenha filho aqui dentro de casa. Porque incomodava a Raquel, quando Jacó vinha voltando do campo de tarde,
os 4 filhos de Lia saíam ao encontro. E carregando o baba deles, que é o pai, para dentro da tenda de Lia. Raquel queria filhos dentro da tenda dela para trazer Jacó para dentro da tenda dela. O ciúme, ele demonstra muita insegurança. Ela era linda, ela era amada de Jacó, mas era insegura. Estava sofrendo. Ela deu a serva para deitar com o marido. Bila, Jacó coabitou com Bila, engravidou. Nasceu um filho chamado Dan. Esse filho que nasceu por causa do ciúme de Raquel, vamos falar só 2 coisas a respeito dele. Quando Jacó está abençoando todos os seus filhos, cada um com a bênção que precisa, no versículo 17 de Gênesis 49, ele diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha, Dan, o filho que veio por ciúme e pirraça de Raquel. Quando nós olhamos mais uma escritura sobre Dan, Apocalipse 7, não é? Apocalipse capítulo 7. João, no versículo 4 de Apocalipse 7, ele diz assim: então ouvi. Deixa eu só chamar atenção para as irmãs. Às vezes, aqui em Apocalipse, João diz: eu vi. Mas às vezes ele não viu. Ele diz: eu ouvi. Às vezes ele diz: vi e ouvi. Nesse caso aqui, ele só ouviu. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Todas. Quais são as 12 tribos de Israel? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, José, Benjamim, Aser e Gade. São as 12 tribos. Vamos então ver, aqui diz que foram selados 144.000 de todas. Então vamos lá. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Cadê Dan? Vocês viram Dan? Não foi selado. Em lugar de Dan, entrou Manassés, que é filho de José. O nome dele não está. É a tribo que não entra na lista dos selados. Um filho que nasceu por pirraça de Dona Raquelzinha. E depois coabitou de novo e nasceu Naphtali. Nós vamos ver que tudo por inveja e ciúme de Dona Raquelzinha. No versículo 14 aqui de Gênesis 30, nós vamos ver uma história. Foi Rúben, o filho mais velho de Lia, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-os a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia:
dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Que tal, Raquelzinha? Voluntariosa, desrespeitadora, aluga o marido, entrega até o marido para ter o que quer. Lia não estava interessada em mandrágoras. Lia queria o marido. Se toma as mandrágoras, leva todas, eu quero é o marido. Deixa eu lhe dizer o que é mandrágoras, porque eu não sei. Eu acho que nós não temos mandrágoras no Brasil. Eu nunca vi. Vocês conhecem umbu, não é? A mandrágora parece um umbu. Esse povo de São Paulo não conhece. A mandrágora é uma frutinha assim, redonda. Parece um umbu. Quando ela está verde ainda, ela é um verde musgo. Quando ela vai amadurecendo, ela vai ficando um lado mais amarelinho. E quando aquele amarelo começa a ficar meio púrpura, meio lilás, ela está pronta para ser colhida. A mandrágora é uma fruta que ela é considerada afrodisíaca. Então, todo mundo que tem problema de esterilidade quer mandrágora. E lá eles dão muito valor a essas coisas que são afrodisíacas. Sempre foi ponto alto no Oriente, não é? Alguém fizer também o chá da folha de mandrágora, é muito afrodisíaco, é o que eles dizem. Lia não precisava de mandrágoras. Mas quando Raquel viu, me dá. Ela disse: você leva o marido, ainda quer que resolva o problema da sua esterilidade? Aí Raquel, viva, foi no ponto. Raquel sabia o quanto valia o marido para Lia. Esta noite ele te possuirá. Olha, a troco das mandrágoras. É pegar ou largar. Alugou o marido uma noite pelas mandrágoras. Lia não estava interessada em mandrágoras, ela queria o marido. Então, ela aceitou. Ela aceitou. Simplesmente disse: leva. Quando é à tarde, está escrito aqui na Bíblia, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse: esta noite me possuirás. Está escrito, versículo 16 do capítulo 30 de Gênesis: esta noite me possuirás. Está aqui. Pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Eu fico pensando, Lia estava na hora do marido voltar do campo. Ela tomou o banho, ela botou essas roupas que vocês estão lindas, ela saiu ao encontro dele, correu, passou o braço dele: esta noite me possuirás. Como? Olha a Raquel, está tudo acertado. Eu te aluguei, está pago. Vocês riem. Gente, isso é tão triste. Pelas mandrágoras. Você vê como era Raquelzinho, ela conseguiu. Ela alugou o marido uma noite. Que mulher cruel. Eu já tenho água aqui, desculpa, eu até abri, é que eu esqueço. Aí Deus entrou na ação. Naquela noite Lia engravidou. Nasceu Issacar, que significa preço pago. Issacar.
Foi. Depois ela teve outro filho, Zebulon. Também a serva de Lia, Zilpa, teve 2 filhos, Aser e Gade. Raquel, depois de muito tempo, teve um filho, José. E depois veio Benjamim. Não é? Nós vamos ver que depois de um tempo que Labão passou os 7 anos de Raquel, aí já são 14 anos que Jacó trabalhou para ele sem ganhar dinheiro. Então, quando passou os 14 anos, 7 que ele pagou para ter Lia e 7 por Raquel, Labão chamou e disse: agora estabelece o teu preço. E ele disse: sabes como venho servindo, como cuidei do teu gado. Que te darei? Respondeu Jacó. Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Olhe para Jacó. Passarei hoje pelo meio do teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isso o meu salário? Daí eu começo a viver. Isso responderá por mim, pela minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o teu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, olha que coisa boa. Labão disse: vou lucrar muito. Seja conforme a tua palavra. Naquele mesmo dia, Labão separou os que eram dele e levou para longe. Aí vocês vão ver. De manhã nós falamos do primeiro concurso de beleza. Hoje nós vamos ver do homem que inventou o tatuagem. Jacó. Jacó criou a tatuagem. Ele pôs o rebanho dele à distância de 3 dias, separando o dele do de Jacó, do sogro, do Labão. Ele buscou varas verdes, de álamo, plátano e o que nós chamamos de aveleira. Plátano, aveleira e álamo. São 3 plantas que produzem uma resina indelével. Ele tomou essas varas verdes, pegou a vara, digamos que a vara é isso aqui. Aí ele cortou em tiras, cortava aqui, tirava essa. Passava um espaço, cortava mais outra aqui e tirava. De forma que ficava uma parte coberta e a outra não. Das 3, álamo, aveleira e plátano. E com elas, ele fez assim, uma cerca, aqui, exatamente onde tinha um riacho, onde as ovelhas vinham para beber água. Quando chegava na hora de parir, ele prendia a ovelha ali. O bebezinho que nascia, já nascia se encostando nas varas, ficava tatuado, ficava listado. Às vezes, dava uma deformidade na tintura, e aí ficava manchado. Essas eram as deles, mas ele só fazia isso quando o rebanho era forte. Aqui diz assim: todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas.
Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Progrediu, prosperou Jacó. Chegou um momento que o rebanho dele crescia tanto que os filhos de Jacó, os filhos de Labão, começaram a pensar: esse está passando o velho para trás. Ele está se aproveitando. Ele está se aproveitando. Por que é que só o rebanho dele cresce e o do papai não? Então eles começaram a desconfiar de Jacó, e Labão já não olhava para ele com os mesmos olhos. Ele sabia que ele ia acabar morrendo ali. Ele ia morrer. Então, e Deus já tinha dito para ele: volta, volta. Então ele, com medo do irmão que tinha jurado ele de morte, ele tinha medo de voltar para Berseba, porque ele conhecia Esaú, sabia que Esaú ia matá-lo. Mas se ele ficasse lá, os irmãos, os cunhados dele, iriam matá-lo. Então ele resolveu voltar. Quando ele está voltando, foi exatamente quando Labão seguiu para a tosquia das ovelhas. Quando Labão voltou, viu que Jacó tinha ido embora, levado as filhas, os netos, os servos, os rebanhos e tudo mais. Só que teve uma coisa a mais. Procurou os ídolos do lar. Cadê? Tinha desaparecido. Aí ele foi atrás. Os deuses dele não sabiam se defender, ele foi defender. Foi atrás. Quando chegou, encontrou Jacó no caminho e disse para Jacó: por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste, preste atenção a isso, minha irmã. Por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Jacó tomou um susto. Respondeu: porque tive medo, pois calculei não suceda que me tome à força as suas filhas. Olhe a palavra que Jacó vai dizer. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás castigado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Jacó abriu a boca e plantou uma semente de maldição, sem saber que ele estava amaldiçoando a queridinha dele. No versículo 32 do capítulo 31 de Gênesis, ele diz: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Aí vem: pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Outra qualidade negativa de Raquelzinha: fazer as coisas escondido do marido. Como isso é perigoso num relacionamento. Se você casou, você se fez na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas dificuldades e nas facilidades. Porque você adquire dívidas que seu marido não sabe. Mas eu vou pagar.
Mas onde está a união? Pode trazer problema. Pode trazer problema. Eu digo isso para você porque eu já fiz isso. Eu comprava os negócios achando que ia pagar e o marido não sabia, já estava dentro de casa. Isso é tão ruim. Raquel fez isso. Veio a palavra de maldição. Não viva aquele com quem encontrar os teus ídolos. Procura. Labão saiu procurando os ídolos dele em todas as tendas. Chegou na tenda de Raquel. Raquel tinha tomado os ídolos, colocado debaixo de uma sela de camelo e se assentou sobre ele. Porque Levítico, vou mostrar para vocês o que está escrito em Levítico. Raquel se valeu do costume para mentir para o pai dela. Não, é Levítico 15. Se você quiser, pode dar uma olhada. Levítico 15. Está escrito no versículo 19. A mulher, quando tiver um fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar do leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar, olha o caso aqui, quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Pronto. Raquel botou os ídolos que ela tirou da casa do pai, botou embaixo da sela de camelo e sentou bonitinha, parece que eu estou vendo, toda com os véus dela, graciosa e linda, se assenta. Quando o pai entrou, ela simplesmente disse a seu pai, versículo 35 do capítulo 31, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou onde podia, não achou os ídolos do lar. E ela ficou sentadinha. Ele não ia tocar ali, ela sabia, ele não era doido. Se ela avisou que ele ia ficar imundo, foi embora. Mas a maldição ficou. Agora você vai saber porque que Raquel vai morrer. A maldição ficou. Ele amaldiçoou, sem saber que estava amaldiçoado. Raquel, ela roubou os ídolos da casa do pai. Por quê? Porque ela não cria no Deus que Lia cria. Ela não tinha segurança em Deus, não tinha segurança no marido, não tinha segurança no pai. Com tanta beleza, uma mulher insegura, ciumenta, mau caráter. Infelizmente. Nós vamos ver dissimulada. Ela mentiu para o pai. Ela inventou, não sei se ela estava nas regras dela ou não. O fato é que ela disse e sentou em cima dos ídolos. No capítulo 35, aqui de Gênesis, tem um momento muito triste. No versículo 16, partiram de Betel, havendo ainda pequena distância,
pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Eu quero que você veja a extensão do caráter de Raquel. Um pedido, testamento, ninguém nega. Esta mulher, parindo, amaldiçoou o filho. Benoni é filho da minha morte, filho da minha dor. Era esse o nome que ela queria que perpetuasse na vida do filho dela. O pai disse: não, eu não vou deixar o nome dele no meu filho, desse no meu filho. Chamou-lhe Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Olha como morreu já Raquel. Faltava pequena distância, a Bíblia diz, para chegar a Efrata. A Bíblia diz: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. No caminho. Se faltava pequena distância, por que não levaram o cadáver para enterrar em Efrata, que é Belém? Ninguém aguentava mais. A beleza de Raquel. Uma mulher mimada, voluntariosa, dissimulada, linda fisicamente. Vamos ver aqui o que aconteceu no capítulo 49 de Gênesis. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó chama todos os seus filhos, 12 filhos, para dar a bênção final, porque ele percebe que vai morrer. E no versículo 28 de Gênesis 49 está escrito assim: são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira ao Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. Olha, por que Jacó fez isso? Eu quero ser sepultado lá onde eu sepultei Lia, porque no futuro vão ver a sepultura dos patriarcas. Aqui está a sepultura de Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, Jacó e Lia, sua mulher. Cadê Raquel? Se você olha para o início da história, tudo dizia que o casamento de Lia não ia dar certo, porque o marido dela estava apaixonado por uma mulher mais jovem e mais bonita. Essa mulher segurou em Deus. Cada filho dela era um tributo de louvor a Deus. Essa mulher não desgrudou mais de Deus. Ela lutou, ela sofreu, ela foi humilhada. Raquel, com tudo o que tinha, a preferência do marido, a beleza física,
Ela foi perdendo o terreno. Infantilidade, ciúme, inveja, exigência, exigindo do marido o que o marido não pode dar. Ela foi cansando o marido. Ela foi estragando o casamento. E ela morreu, aborrecendo. Cuidado. A Bíblia diz, em Provérbios 31, no versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Nunca podemos dizer que o que mantém um relacionamento é a sua beleza física. Uma doença, uma enfermidade pode chegar a qualquer momento e acabar com tudo. Uma cadeira de rodas, um vitiligo, que eu conheço um caso desse, a mulher está totalmente deformada. E o marido arrebentado. Mas aquele deixou para trás. Acabou de formar a filha em medicina, fazendo bolo, fazendo quentinha para vender. Formou a filha em medicina. O filho acabou de passar num concurso maravilhoso. Foram largados, abandonados por uma mulher que tinha um título de beleza grande. Ela está. Eu vi isso com meus próprios olhos, eu vi esse quadro. O que eu quero dizer é o seguinte: Lia era esposa de Jacó, Raquel também, mas Jacó ficou impressionado com a beleza. Ele não olhou o caráter, ele não olhou o interior. Quantas vezes nós fazemos alianças pela aparência? Vamos pela aparência e entramos num relacionamento com uma pessoa que não está pronta para aquele relacionamento. Você sabe perfeitamente que o relacionamento conjugal é difícil, porque qualquer relacionamento é difícil. Dizer que relacionamento não tem nenhum problema é utopia. Porque quando você conheceu o seu marido, ele era adulto e você também. Vocês começaram a namorar, cada um tinha a sua história, mas ninguém queria mostrar o lado ruim. Porque a gente deixa isso para depois, achando que o outro vai ter que engolir. Mas olha, quando o relacionamento fica difícil, ele fica amargo, como as pessoas começam a dizer, tóxico para os dois. Porque se você quer ser feliz, que seu marido esteja feliz. Quantas vezes eu tenho ouvido sogras perturbarem a nora. Nora perturbar sogra. Você não pode fazer nada com o que ficou para trás. Você encontrou esse rapaz. Ele tem mãe. Ele tem pai. Ele tem irmãos. Ele tem uma história. Você não vai poder desfazer isso. Essa história, porque vou cortar o cordão umbilical, isso não existe. Porque existe memória. Existe lembrança. E a lembrança é um atributo que Deus nos deu para ser usada na hora. Você lembra de Jonas? Jonas não podia orar, porque ele estava de mal, ele estava se escondendo de Deus. Como ele ia clamar por um Deus de quem ele fugia? Mas quando ele se encontra na barriga daquele peixe grande, ele percebeu que estava morrendo. E ele grita: quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo nome. A lembrança que ele teve de Deus, da vida de oração que ele tinha antes,
dos cultos dele no templo, o fizeram lutar pela vida dentro do peixe, dentro do ventre do peixe. Lembrança. Seu marido que casou com você não sofreu de amnésia. Como filho, ele às vezes vai se aborrecer com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele vai abrir o coração com você. Veja que fulano fez. Você diz: tenha paciência, é seu irmão. Vamos orar. Você é esposa cristã. Você pode estar louca de raiva com o irmão dele. Não fale. Não fale. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Você que é mãe, sua nora está fazendo bobagem. Você sabe que está fazendo bobagem. Está maltratando o seu filhinho. Mas é com ela que seu filho se deleita. É com ela que ele dorme. É a ela que ele ama de forma especial. Ela dá para ele o que você não poderá dar. Ela beija, abraça, afaga, se aproveita do vigor dele, dá para ele a fraqueza dela. É ela que faz este papel que o seu filho precisa. Então trate bem essa mulher. Nada de concorrência. Nada de concorrência. Porque seu filho não vai ser feliz sem ela. Então ela precisa ser feliz para que seu filho seja feliz também. Porque senão seus netos vão ficar com o lar desfeito. Seu filho vai estar catando aqui e ali, despedaçado. Porque num divórcio só quem ganha alguma coisa é o advogado que faz o divórcio. Todos perdem. Tem um ditado chinês que diz: no ninho pisoteado, nenhum ovo fica inteiro. Ninguém. É só prejuízo. Tenha paciência. Procure orar. Ore por essa filha que dorme com seu filho. Ore pelo filho que dorme com a sua filha. Cale a boca, se afaste um pouco. Vai engolindo sapo e às vezes o brejo todinho. Mas coopere. Porque a Bíblia diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e com ela formará uma só carne. Nós precisamos dar uma olhada e vermos como está a nossa vida como mulheres. Que tipo de sogra, de nora, de filhas nós somos, porque Deus nos escolheu agora como sogras, como noras, como mães, como filhas, como ovelhas, como líderes na igreja. Este é o seu momento. Não adianta você: estes são os dias de Elias. Não, estes são os meus dias. Porque Elias fez o que ele tinha que ser feito no tempo dele. Moisés fez o que tinha que ser feito no tempo dele. Dessas 12 tribos de Israel são tiradas do ventre de Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Todos de Jacó, 4 mulheres. Lia pariu 6 tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel pariu 2, José e Benjamim. Bila pariu 2, Dan e Naphtali. Zilpa pariu 2, Aser e Gade. Raquel pariu tanto quanto uma serva. Lia foi meeira, pariu a metade das tribos. Alguém uma vez me disse:
poxa, mas foi no ventre de Raquel que veio José. Eu disse, foi. E foi do ventre de Lia que veio Judá, a linhagem do Messias. Deus honrou essa mulher, desprezada, relegada ao segundo plano. Uma mulher que sofreu desde que amanheceu o sol no casamento dela. Amanheceu o dia, ela ouviu a rejeição verbal do marido. Eu não acredito que pode haver uma humilhação maior para uma moça do que ter entregado e rendido a virgindade dela à noite com tanto carinho e no outro dia ouvir tanta rejeição. Mas Deus se colocou ao lado dela. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para ela naquela época. Foi uma mulher chamada na época dela. Raquel foi uma mulher chamada naquela época. Tudo depende do chamado de Deus e do momento. Será que Deus não tem um propósito para você hoje? Na sua casa. Você que pode estar magoada com seu marido. Você sentindo inferior. Porque engordou. Porque deu uma ruga não sei aonde. Porque já não tem o mesmo vigor. Nós buscamos cuidar do corpo para impressionar o marido e gasta-se um absurdo. No cirurgião plástico não tenho nada contra o cirurgião e nem contra você que faz. Uma coisa é certa. Todas as vezes que você for fazer um negócio daquele do Botox, veja se você não precisa de um Botox na alma. Se não tem alguma coisa lá precisando ser emendada. Faça um jejum, diga, Senhor, vou fazer um Botox não sei aonde, porque quando eu rio está ficando torto. Então, eu quero lhe pedir, pela inspiração do Espírito Santo, se deve ser feito. Fica um mês, faz jejum. Jejum é bom, perde peso. Faça um sacrifício, caminhe 2 quilômetros por dia. Tudo isso antes de fazer o Botox. E vai fazer o Botox na Bíblia. 30 dias de leitura e meditação. Aí você já fez o Botox? Não. Parta para o médico. Vai fazer seu Botox. Não sei onde é que faz. Eu só sei que tem que pagar. Eu já vi gente me pedindo oração. Que fez Botox, não podia mais sorrir. Ficou tudo duro. Teve uma que fez uma plástica nas pálpebras, não podia mais fechar o olho, dormia assim. Eu queria ter essa coragem. Eu não tenho, nunca tive. Mas eu acho que nós mulheres nos preocupamos demais com isso. Não é pecado. Eu quero lhe dizer, não é pecado. Não pense que é pecado, que Deus vai julgar você pelo brinco, pelo que você usa no rosto, pelos seus enfeites. Nada. Nada. Não é pecado. É lindo. Você fica graciosa. Mas cuidado para você não substituir as coisas, achando que é isso que vai manter o seu relacionamento. Não é. É a mulher lá de dentro. Olha a Lia como levou a melhor. Olhando assim. Né? Levou a melhor. Jacozinho diz, enterrai-me onde eu sepultei Lia. Muito mais longe do que estava Raquel de Efrata. Ficou no caminho. Deixou o cadáver. Isso me dói tanto. Ela não soube manter a chama viva do amor e do relacionamento.
Como é que eu digo, Ângela? O cerne do amor é a admiração. Deixe que seu marido sempre a admire. Procure, busque antes dele chegar em casa algo novo para dizer para ele. Faça surpresa. Procure fazer surpresa para o seu marido. Não deixe o seu relacionamento cair no cotidiano. Às vezes, perdemos o elan, a poesia. Tudo isso que eu estou vendo em vocês é poesia. Tudo isso. Mulher tem isso. Sabe? Quando minha filha morreu, eu amo o meu filho de todo o meu coração. Ninguém pode ter um filho melhor do que eu tenho. Acabou a poesia. Acabou a poesia da minha casa. Minha filha morreu. Eu descobri depois de muito tempo. Ela morreu em 1991. Em 94, chega para mim uma missionária inglesa judia. E eu comecei a ver. Fui com ela em Christchurch. Ela não falava português. E quando nós voltamos de lá do culto domingo, ela disse: mamãe, aonde? Me chamava de mãe, como aquela ali também. Onde nós vamos almoçar? E eu me vi indo para o restaurante que minha filha me levava. La Mole, no Rio. Estacionei o carro. Quando eu sentei com ela, eu me lembrei, fazem quase 4 anos que eu não ia a um restaurante. Porque quem me levava era minha filha. Nunca mais tinha ido. Ela me fez voltar a fazer tantas coisas. Pintar unha, nunca mais eu tinha pintado. Ajeitar o cabelo. Joga fora sutiã velho e compra sutiã novo. Trocar de roupa. Comprar um pijama bonito. Ela ia lá e dizia: o meu cartão, hoje eu lhe dei um presente, tome. Eu comecei a ver os vasos do tempo do meu marido, não é? De cristal da Boêmia, final de semana com flores. Trocar a toalha de mesa era sempre a mesma. Gente, voltou a poesia dentro de casa, porque uma mulher tem essa graça. É assim. Ela trouxe tudo de volta. Eu passei a ir a restaurante. Eu achei tão... De uma hora para outra, meu filho dizia: mamãe, a senhora está diferente. Bem, a quem ficou comigo 21 anos, morreu. 9 anos. Não, 8 anos. Voltei a ficar sozinha. Foi-se embora a poesia. Deus mandou para mim uma outra filha. O meu filho tem olhado para mim na frente dela. Mamãe, a senhora está mais bonita. Ela disse: sou eu. Eu já estou de brinco novo, eu já tenho óculos novo. Porque era sempre o mesmo. Eu já estou variando um pouco as blusas. Às vezes a senhora está usando sempre as mesmas blusas. Porque para mim só precisa estar lavada. Está limpa, está bom. Mulher tem isso aí. Se eu que sou mulher percebi isso, que tal um homem? Qual será a poesia que você deve a ele, na vida dele? Você deve uma poesia.
você deve um canto de alegria. Surpreenda seu marido. É bom para você. Surpreenda ele com coisas que ele não imagina, porque você é surpreendente. Você sabe fazer. Eu só estou pedindo a você, tenha boa vontade. Diga para ele algo que você nunca mais disse. Dê um combustível. Esse homem precisa de ouvir uma palavra boa vinda de você. Quando foi a última vez que você disse a ele o quanto ele vale para você? Olha, Lia, esta noite me possuirás. Tudo resolvido. Eu te aluguei. Paguei o aluguel. Você vale muito mais do que mandrágoras. E Deus sacramentou e trouxe Issacar. Preço pago. Eu quero lhe pedir uma coisa. Saia daqui levando um sorriso mais brilhante. Uma coisa nova para dizer no ouvido dele. Não precisa ser coisa feia. É coisa bonita. Para dizer para ele. Procure a camisola mais linda. Deite-se com ele. Faça uma oração e apague a luz. Nunca se esqueça que Deus disse para você, mulher, o teu desejo será para o teu marido. Deleite-se. Amém.